Boa tarde, sétimos anos, tudo bem com vocês? Vamos então fazer a correção aí das atividades, né? 1, 2 e 3, né? Analisando se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, começando aqui pelo primeiro exercício, nós temos aqui então uma tabela, né, envolvendo as grandezas: preço de ingresso, previsão de arrecadação, previsão de despesa com segurança, previsão de público presente e previsão de números de funcionário. Bom, o preço nós vamos agora, a primeira grandeza que nós vamos analisar aqui é o preço dos ingressos. Então, veja só, na primeira situação, o ingresso custa R$30. Na segunda situação, R$60. E na terceira situação, R$90. Então, o que nós podemos perceber? Da primeira coluna para a segunda coluna, o ingresso dobrou. Então, multiplicamos por 2, né? 2 vezes 30, 60. E da primeira coluna para a terceira coluna, o ingresso triplicou, né? De 30 para 90. E ele quer saber aqui, então, qual a grandeza que é inversamente proporcional ao preço do ingresso. Então, se nós dobramos aqui e triplicamos, para ser inversamente proporcional, nós vamos trabalhar com a metade e com a terça parte. Então, analisando aqui a arrecadação. A arrecadação aqui, ó, ela foi constante, não houve variação. Então, aqui, essa grandeza aqui, né, ela não é inversamente. Depois, na previsão de despesa. Na primeira situação, nós temos 5.000. Para ser inverso, se na primeira eu usei o dobro, aqui eu vou ter que trabalhar com a metade. Qual é a metade de 5.000? São 2.500. E aqui apareceu 4.500. Depois, na terceira situação, se eu tripliquei o preço do ingresso, agora eu tenho que trabalhar com a terça parte. A terça parte de 5.000, aproximadamente, vai dar 1.700, né? Porque a gente cai aqui numa dízima, eu arredondei. E aqui está 4.000. Então, esta previsão de despesa aqui também está fora de ser inverso do preço do ingresso. Vamos verificar agora a previsão do público presente. Na primeira coluna, nós temos 12.000 pessoas. 12.000 dividido por 2 vai dar 6.000. É o que está aqui na segunda coluna. E 12.000 divididos por 3 vai dar 4.000. É o que está aqui na terceira coluna. Então, aqui nós já descobrimos que a grandeza inversamente proporcional ao preço do ingresso é a previsão do público. Então, o que acontece? Quando o preço do ingresso dobra, o público cai pela metade. Quando o preço do ingresso triplica, o público cai para a terça parte. E a última aqui, a previsão de funcionários. Então, na primeira coluna, nós temos 50 funcionários. A metade de 50 são 25. E aqui tenho 40. A terça parte de 50, aproximadamente, vai dar 17, né? Porque cai aqui numa dízima, né? Onde 16
16,6, arredondei para 17. E aqui está 30. Então, a única grandeza inversamente proporcional é exatamente o público presente. Deu para vocês entenderem direitinho aqui? Agora, a segunda situação aí é o probleminha da Amanda e da Carla, que compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades, 120 balas. A Amanda pagou R$3 e a Carla pagou R$6, ou seja, a Carla pagou o dobro da Amanda. Então, a quantidade de balas a ser distribuídas deverá ser proporcional ao valor que cada uma contribuiu. Então, se a Carla entrou com o dobro, né, e a Amanda entrou com 3, nós vamos pegar essas 120 balas e vamos dividir em 3 partes, porque uma entrou com o dobro da outra. 120 divididos por 3 vai dar 40. Então, quer dizer, a Amanda entrou, né, com R$3, portanto, ela vai receber uma parte, que são 40 balas. E a Carla entrou com o dobro, portanto, ela vai receber 2 partes, que é o dobro de Amanda. Portanto, a Carla vai receber 80 balas, certo? E a terceira situação aí, em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para a sua finalização. A listagem mostra alguma dessas grandezas. Então, nós sabemos, né, que a execução de um trabalho, ela depende de algumas grandezas. Ela depende da quantidade de pintores, ela depende de dias, ela depende de horas, ela depende, né, do tamanho da parede. Então, tudo isso são grandezas que poderão interferir, né, na finalização de um trabalho. Então, aqui no primeiro, nós temos número de pintores trabalhando. Muito bem, se nós duplicarmos esse número de pintores, o que vai acontecer em relação aos dias? Vai cair pela metade. Quanto mais pintores trabalhando, menos dias eles vão levar, certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Depois, na segunda, horas trabalhadas por dia pelos pintores. Então, aqui na segunda, se nós dobrarmos as horas de trabalho, o que vai acontecer em relação aos dias? Vão cair pela metade, né? Então, se você triplica as horas de trabalho, né, o número de dias vai cair para a terça parte. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Depois nós temos a altura da parede a ser pintada. Se nós temos uma parede, né, com uma metragem, se nós uma metragem na altura, se nós dobrarmos a altura daquela parede, uma outra parede com o dobro da primeira, o que vai acontecer em relação aos dias? Vai dobrar. Você dobrou o tamanho da parede, vai levar, né, mais dias pintando. Então, dobrou a altura, vai dobrar a quantidade de dias aí para pintar. Então, se as duas dobram, elas são grandezas diretamente proporcionais. Depois, a largura da parede. A largura da parede é semelhante à altura, né? Se eu tenho uma parede com uma determinada largura e eu vou pintar uma outra parede com o dobro daquela primeira, o que vai acontecer com os dias? Vai dobrar, eu vou levar mais tempo pintando. Então, se você dobra
as duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui eu usei, né, abreviado. IP é inversamente proporcional e DP é diretamente proporcional. E ele quer saber, então, quais as grandezas que são diretamente proporcionais ao prazo de conclusão aí do trabalho. Então, é a grandeza 3 e a grandeza 4, né? A largura e a altura, elas são diretamente proporcionais aí ao tempo de entrega. Então, exatamente a letra D, ok, gente? Então, espero que vocês aí tenham entendido direitinho. E em seguida, vocês irão fazer as outras, né, 3 atividades aí, né, a 4, a 5 e a 6, analisando também se as grandezas são diretas ou inversas. Ok, gente?